Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria agora de pedir 10 minutos aí do seu tempo para que eu possa te fornecer a análise técnica do preço da BNB, da Binance Coin. Se esse é o investimento que você tem aí, talvez você queira prestar atenção no que eu tenho aqui para te dizer e venhamos a concordar. Qualquer analista gráfico que olha para este gráfico aqui vê um gráfico extremamente bullish, um gráfico consistente, um dos mais bonitos gráficos que tem em todo o universo cripto. Talvez aí só perdendo para o gráfico do próprio Bitcoin. É esta moeda aqui, muitas vezes negligenciada, mas é uma moeda muito consistente, é uma moeda que segura muito bem a queda de preço, bear market, sabe? Olha só, ela saiu daqui de US$ 41, foi até 682 no topo do bull market passado, e ela recuou apenas até os US$ 200. Então ela é muito consistente, é sim um baita investimento, porque ela mantém o seu preço muito melhor do que a grande maioria das altcoins. Dentre todas as que eu analiso aqui, num total aí de 25 altcoins, esta com certeza é a vitoriosa em termos de segurar o seu preço quando as coisas ficam feias, tá? Então agora vamos lá. Para análise técnica, este aqui é o gráfico semanal. Nós vamos agora para o gráfico diário, onde nós teremos então aqui análise do nosso price action. O que que nós temos? Se você já segue aqui este canal, você já sabe as minhas métricas de avaliações, tá? Eu primeiro traço aqui o perfil de volume, que me dá três níveis importantes para serem observados, que é esta linha verde aqui, que é o nosso suporte majoritário, esta linha branca, que é o nosso preço médio em termos de volume de negociação, e a linha vermelha, que é a nossa resistência majoritária. Pois bem, a BNB conseguiu com sucesso romper a sua linha de tendência de baixa, assim como a grande maioria de todas as altcoins, tá? Elas têm sim conseguido romper as suas linhas de tendências de baixa e a BNB não é exceção a isso. Rompeu, não só rompeu, como também já retestou ela aqui, como você pode ver, e a partir de então o preço disparou, saindo dos 585 e agora está nos 650, mas ela chegou lá nos 678. Ok. E o que, que eu consigo ver aqui? Algumas coisas bastante importantes. Primeiro, nós temos essa zona azul aqui, que é a zona de smart money, zona de baleias. Então as baleias acumularam pesadamente nessa zona azul aqui, por volta aqui dos 585, no reteste aqui desta linha de tendência de baixa. Então, vamos seguir as baleias. Fiquem ligados nos vídeos do canal, porque esse tipo de informação ela é sempre passada para quem é inscrito desse canal, te dando aí ponto de entrada bastante favorável para você capitalizar os seus ganhos. E a partir desse momento aqui, o preço disparou para cima, conseguiu romper com sucesso a sua linha vermelha aqui do perfil de volume, que é a resistência majoritária. E neste exato momento, o que, que a BNB está fazendo? Está dando o seu pullback, provavelmente para retestar a linha vermelha aqui do perfil de volume como suporte. Era resistência, o preço não conseguia passar, como você pode observar aqui, o preço veio aqui do suporte majoritário,
veio até a linha vermelha a resistência majoritária e ele não conseguiu passar. Tínhamos então a linha vermelha como resistência e ainda mais esta linha de tendência de baixa como resistência, e o preço foi incapaz. Retornou aqui para baixo, encontrou suporte novamente e veio para mais uma tentativa, rompeu o ponto de controle e desta vez rompeu com sucesso a linha que era a resistência majoritária. Então, nesse exato momento, o preço está dando um pullback para vir retestar a linha como suporte. Esta linha vermelha tão importante aqui. Ela precisa se manter acima desta linha vermelha para continuar a sua trajetória de alta. Agora, é claro que quando nós temos nuvens vermelhas como essa aqui, como vocês podem ver, essas sombras vermelhas, aqui, sombra vermelha mais aqui acima, o que isso aqui quer dizer? Como nós comentamos já no vídeo, essa sombra azul são baleias comprando e as sombras vermelhas são baleias vendendo. Então, sim, é esperado turbulência todas as vezes que o preço vem passar por dentro dessas sombras vermelhas, porque existem nesses intervalos de preço, como por exemplo, aqui entre os 646 e os 682, logo mais aqui acima, 706 até os 743. Então, dentro dessas sombras vermelhas existem grandes ordens de venda, tá? Mas nenhuma dessas sombras aqui vermelhas serão suficiente forte para impedir a valorização da BNB. Porque entenda, nós estamos já na fase inicial do altcoin season, tá? Uma vez que o Ethereum começa a se valorizar mais do que o próprio Bitcoin, é o primeiro sinal que a altcoin season está começando. E se você quer ainda compreender melhor sobre todas as fases da altcoin season, eu vou deixar aqui no card para você um outro vídeo que eu explico em mais detalhes sobre esse assunto. Mas continuando aqui na análise. Então, o que eu tenho? Tenho ela recuando possivelmente para retestar a sua resistência majoritária como suporte, rompeu, volta. Agora, o que era resistência precisa ser suporte. Então, ela volta para retestar e está dentro da zona de turbulência, de pressão vendedora aqui das baleias. Então, ela deve continuar aqui mais um tempo lateralizado enquanto o mercado continua se aquecendo. Ok? E nesse sentido, o Bitcoin continua ainda buscando níveis mais altos e com ele o Ethereum subindo e com o Ethereum subindo todas as outras altcoins também possivelmente continuarão na sua trajetória de alta. Então, eu não vejo de forma alguma que essa sombra vermelha aqui, tampouco esta outra aqui em cima, será capaz de segurar o preço da valorização da BNB. Além do mais, ela superando essa sua resistência majoritária, ela abre precedente, abre as portas para vir buscar alvos bem mais altos. E o primeiro alvo que ela tem acima dessa linha vermelha aqui, que é a sua resistência majoritária, que agora se tornou suporte majoritário no 644, é exatamente este topo aqui, ó. Este topo aqui. Logo no final dessa segunda sombra de pressão vendedora das baleias, tá? Então é exatamente aqui que eu espero que a BNB venha buscar o seu próximo ponto de parada, uma vez que ela sustente o nível aqui do 644, acima desta linha vermelha do nosso perfil de volume. Tudo bem? Uma vez que ela vir retestar aqui,
é também esperado turbulência, tá? Nesse nível, ela pode ficar aqui fazendo ping-pong para cima e para baixo desse preço. Mas, eventualmente, todas essas ordens de venda da BNB serão então absorvidas pelo mercado, ela daí então romperá para níveis muito mais altos, superando então aqui o seu all-time highs, e daí então o mercado é que decidirá quão alto a BNB pode subir. Ela vai continuar subindo até o momento que o mercado determinar que ela já está cara demais, e aí ela começará a fazer uma correção. Agora, e alvos para baixo? Nós já temos então alvos bastante consideráveis para cima. Uma vez que ela rompeu aqui os 643, 644, que foi a resistência mais importante que ela tinha à sua frente, ela vai superar todas essas zonas aqui de pressão de venda das baleias, vindo buscar o seu próximo ponto de parada aqui nos 735. E acima disso aí, o mercado vai determinar qual será o seu alvo final de valorização. Agora, supondo que ela venha para uma correção, qual será os alvos para baixo? Primeiro, caso ela perda os 643, que é esse nível dessa linha vermelha do nosso perfil de volume, com certeza o próximo alvo será aqui no ponto de controle, nos 596, onde nós temos confluência com o que? A zona de pressão compradora das baleias. Então eu acho muito difícil que a BNB venha buscar alvos abaixo dos 596, perder toda esta zona de pressão compradora que nós temos aqui no gráfico. Portanto, eu não vejo que alvos abaixo dos 596 seja algo muito factível para o curto prazo. Por mais que nós tenhamos sim, como por exemplo, esse aqui, dos 522, que é o suporte majoritário. Mas entenda, para que ela venha buscar os 522 aqui, ela precisaria o quê? Perder o tão importante rompimento da sua linha de tendência. Ou seja, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Agora, você já tem alvos tanto para cima como para baixo, e dessa forma você consegue aí, com mais clareza, entender os próximos movimentos da BNB e assim definir a tua estratégia de investimento. Era tudo que eu tinha para esse vídeo e eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado.